Pessoal, a grande notícia do dia de hoje foi uma possível renúncia de Bolsonaro para a eleição de 2022. Mandaram muitas mensagens para mim lá no Twitter, também no Instagram. Bolsonaro não vai disputar 2022, o que você acha disso? Eu vim para Brasília, estou aqui em frente ao Palácio do Planalto justamente para conversar com vocês a respeito desse assunto. Aproveitando que eu vim aqui para Brasília para resolver algumas agendas, vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. De onde surgiu essa história que o Bolsonaro vai renunciar à eleição de 2022? O papel do Centrão disso e se Bolsonaro de fato poderia renunciar em 2022. Eu vou explicar tudo para vocês, mas de antemão já digo que essa é uma história balela vinda do Centrão e principalmente de Michel Temer. Mas antes de entrar em todos os detalhes, clique no botão de gostei, deixe essa força para o canal. Nesse momento o YouTube está um pouco instável, então o seu like ajuda demais nesse momento. E veja também como ser membro do canal, é apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato. São 2 conteúdos adicionais sobre política, no mínimo, por semana. Então vem comigo, para de perder tempo, de frente ao Palácio do Planalto. Vamos dar um tchau para Bolsonaro, porque vocês sabem bem que ele vai ser derrotado em 2022. Mas vamos lá, de onde que surgiu essa história que Bolsonaro poderia não disputar 2022? E é toda uma história que envolve uma questão jurídica, porque vocês sabem que o Bolsonaro ele vai ser preso quando acabar o mandato dele, porque ele tem crimes anteriores ao mandato que estão em suspensão, vocês sabem, porque Bolsonaro se tornou presidente da República, então todos os crimes, todos os julgamentos ficam suspensos. Quando eles saírem esses julgamentos, eles vão voltar. E depois ainda tem o crime contra a humanidade, que a CPI, que está aqui ao lado, a sessão está rolando possivelmente até agora, estou por fora de hoje a CPI, mas está aqui ao lado o Congresso Nacional, vai ter o relatório, e vai ser um relatório pesado, daqui uma semana, duas, o Renan Calheiros vai encaminhar o relatório dele, e esse relatório vai também para o Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade que Bolsonaro cometeu. Então a situação está muito difícil. Há também o inquérito das fake news contra os filhos dele, o problema envolvendo o Carluccio, agora a esposa dele com o sigilo bancário quebrado, que envolve o período que ela foi esposa do Bolsonaro, então o cerco contra o presidente está se fechando. E para não ser preso, apareceu essa história que ele poderia eventualmente desistir de disputar em 2022 para se livrar de todas as pendengas jurídicas. Mas vocês sabem que esse não é o estilo de Bolsonaro, então não caiam nesse blá blá blá, nessa conversinha que começou com o Michel Temer. O Temer, ele tá na crista da onda, ele tá se sentindo um meninão, ele tá todo safadão. Por quê? Porque ele resolveu aquele imbróglio do Bolsonaro com o Xandão Cabeça de Melão, que está aqui na minha frente no STF. Talvez eu acho que até ele passando ali, porque tem uma coisa meio brilhosa, não sei se é uma lâmpada ou se é a careca dele, mas ele está aqui na minha frente no STF. Mas o que aconteceu? Deixa eu ver se meu microfone tá bom. Tá ótimo, maravilhoso. Deixa eu até dar umas batidinhas aqui. Maravilhoso, tá tudo certo aqui com o microfone. O Xande, pessoal, o Temer resolveu aquele problema envolvendo o Alexandre de Moraes. E ele acabou tendo uma popularidade, aparecendo na mídia, deu entrevista, inclusive para as páginas amarelas da Veja. E o Temer, vocês sabem que ele sempre teve um interesse em disputar as eleições de 2018. Só que ele não disputou porque a popularidade dele estava mais baixa, estava pior do que essa pedra. Era menos de 2 dígitos, era na casa de 9%. E ele só não tomou o impeachment porque houve uma articulação para preservá-lo no cargo. Mas ele ainda tem essa pretensão. E outra, o MDB, que é o partido do Temer, não tem um candidato para disputar a presidência da República. Então o Temer fica de olho nessa vaga e fica ventilando o nome dele, está surfando a crista de popularidade. E aí veio essa história que o Centrão quer despachar o Bolsonaro. E de fato o Centrão quer fazer isso mesmo, porque em 1º de janeiro de 2023, o Centrão vai subir naquela rampa com o presidente eleito. O Centrão não é oposição a governo nenhum e vocês sabem muito bem disso. O Centrão é sempre situação. E o problema é que a aprovação do Bolsonaro está na casa dos 22%, chegou no fundo do poço. E ele também não consegue decolar na sua candidatura, está ali na casa dos 24%. A chance dele perder no primeiro turno é uma chance real, porque o Lula, quando você coloca somente os votos válidos, está ali na casa dos 50%. Então há uma chance real da eleição acabar logo no primeiro turno. E aí vocês sabem bem que tem toda uma discussão do PP, do Ciro Nogueira e também do partido do Valdemar Costa Neto, o BOI, que é o PL, de quando eles poderão desembarcar do governo Bolsonaro. Algumas notícias dão a entender que é muito possível que acabe essa aliança do Ciro Nogueira com o Bolsonaro em janeiro de 2022. Ou seja, daqui 2, 3 meses seria o desembarque tanto do PP, do Ciro Nogueira,
quanto também da Flávia Arruda, do PL. E vocês sabem que o Ciro Nogueira acha o Lula irresistível. E o próprio PP já deu algumas condições para manter o apoio no Bolsonaro, como o Bolsonaro não pode interferir nas alianças regionais do PP e nos apoios para 2022. Tanto que no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo pode ser apoiado pelo PP do Arthur Lira, que está aqui na casa ao lado. Mas surgiu toda essa possibilidade porque o Centrão fica tateando uma forma de abandonar o governo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele vai deixar de disputar 2022? É claro que não, pessoal. Não caiam nessa, não passa possibilidade nenhuma na cabeça do Bolsonaro de renunciar e não disputar 2022, porque ele precisa da eleição. Como eu falei no início do vídeo, Bolsonaro ele tem crimes anteriores ao mandato, ou processos anteriores ao mandato, e tem processos que agora durante o mandato, como o crime contra a humanidade. E o Bolsonaro ele precisa fazer exatamente aquilo que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. O Donald Trump, vocês sabem também muito bem, ele tem problemas com o fisco, está sendo processado por isso, e aí ele precisa dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Tanto que a invasão ao Capitólio é um capítulo disso. O Capitólio foi invadido pelo Donald Trump poder incitar depois os manifestantes com aquele discurso, aquela narrativa que o julgamento é um julgamento político. E aqui no Brasil também está acontecendo a mesma coisa. O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, está sendo processado e ele simplesmente falou que, olha, é um processo de esquerdistas que estão movendo contra mim. Ele é inocente. É a mesma argumentação que o Bolsonaro vai fazer. Então ele precisa disputar a eleição. É a única coisa que falta a ele, que resta a ele, na verdade, para deixar o gado cada vez mais excitado, inflamado. Porque ele precisa que no dia do julgamento dele, no dia do processo, dos tribunais, essa esplanada aqui, essa praça na frente do Palácio do Planalto esteja lotada de bolsonaristas como esteve no dia 7 de setembro. E se ele não disputar a eleição, vai parecer que ele se acovardou. Vai parecer que ele se acovardou. E aquela carta do arrego que foi escrita pelo Temer e assinada pelo Bolsonaro, pedindo perdão, pedindo desculpas ao Xandão Cabeça de Milão, caiu muito mal perante os bolsonaristas. Vocês sabem disso também. Os bolsonaristas ficaram desgostosos porque aquela imagem do mito Bolsonaro foi trincada. Como que é um presidente antissistema que se curva perante o STF? Então ele ficou com uma imagem de covarde. E aí que está o problema. Se o Bolsonaro não disputar as eleições de 2022, a imagem de covarde dele aumenta e aumenta ainda mais. Então ele não vai abrir mão de disputar as eleições. Porque se ele abrir mão de disputar, aí sim que ele vai preso. Aí sim que a chance dele fazer o acordo jurídico ou criar uma narrativa, aí sim que vai por água abaixo. E ele não vai renunciar à disputa. Esqueçam isso, porque aí sim ele vai ser visto como sendo o grande covardão. E o gado não pode ver Bolsonaro como sendo um covarde, porque ele precisa sempre cultuar aquela imagem do viril, do vingador moral, do antissistema, que inclusive no discurso das Nações Unidas, ele manteve a mesma coisa, falando de comunismo, falando de socialismo, falando um monte de mentira, mas não foi um discurso para o mundo e muito menos para o Brasil. Foi um discurso para o mundo dele, o mundo do gado, o mundo das pessoas que lotaram aqui essa praça na frente do Palácio do Planalto no dia 7 de setembro. Então não caiam nessa história que o Bolsonaro não vai disputar 2022, vai renunciar. Com o Lula mais ou menos aconteceu a mesma coisa em 2005, que poderia apoiar um outro candidato e depois o Lula saiu. Tá? Então não vamos cair nessa história. As pessoas que se aprofundarem nisso vão estar errando na interpretação, porque isso não faz parte do perfil psicológico, do perfil comportamental do Bolsonaro. Ele não é um homem de abrir mão dessas disputas. Polícia passando aqui do lado, mas não é para mim, tá bom? Mas eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se Bolsonaro tem a possibilidade de sair, de renunciar à disputa de 2022. Como eu falei, eu acho pouquíssimo provável. E deixa aqui o que vocês acharam desse ambiente externo, com o Palácio do Planalto ao fundo, à minha direita o Congresso Nacional, à minha frente o Supremo Tribunal Federal e em cima de mim um belo pôr do sol.
Eu abri a placa também dos 100 mil inscritos aqui em Brasília, tá tudo lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir, você pode me seguir lá, é canal Profiléu. Me siga também no Twitter, @ProfiléuOficial. E fiquem ligados aqui no canal, porque teremos outros vídeos também diretamente de Brasília em outros pontos. Espero que o tempo dê uma amenizada, porque gravar de terno é difícil. Mas pelo menos eu tô de bermudinha, isso vocês podem acompanhar lá no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.